Pode conectar, que está começando agora mais um episódio do seu podcast preferido de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou Letícia Guedra, daqui do Connector Hub, e mais uma vez, eu sempre começo assim, mas mais uma vez é verdade, estou super feliz de começar mais um episódio aqui do Connector, em que a gente vai falar sobre um tema que eu sempre digo, nossos temas são relevantes. Esse tema é um tema que é parecido com algo que a gente sempre fala, mas a gente deveria falar mais. A gente está sempre falando por aqui de inteligência artificial. Se você não está ouvindo aqui, está ouvindo em outros espaços, está pensando sobre, está mexendo lá em algumas ferramentas. Mas e quantas vezes a gente para falar sobre ética na inteligência artificial? Pouquíssimas vezes. E é por isso que a gente vai falar hoje com a Nath, que está aqui, daqui a pouquinho a gente vai passar para ela. Mas antes disso, roda a vinheta aí. Bueno, então, como eu falei para vocês, a gente está hoje recebendo aqui a Nath, né, querida Nath, Natália Marrone Borges. Seja super bem-vinda ao Pode Conectar. A Nath, que é, então, aí pesquisadora, professora, pós-doutoranda em AI Foresight pela URGS e muitas outras coisas mais que a gente não colocou no breve resumo aqui. Nath, seja bem-vinda e muito obrigada por aceitar o convite. Oi, Lê, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que fazia bastante tempo que a gente estava devendo essa conversa, né? E acho que o assunto é super relevante e pertinente. Estou doida pra gente ter esse bate-papo aqui. Acho que vai ser bem legal. Ai, coisa boa. Obrigada mesmo, porque essa era aquelas conversas que a gente sabe aquele clássico assim, eu vou ver e te aviso, vamos ver de marcar, E a gente, no fim das contas, aconteceu. Então, isso é uma fé na humanidade, né? Que os encontros que a gente vai dizer que vai marcar, uma hora a gente marca. E, na verdade, tudo isso aconteceu até, eu acho que eu já te comentei isso uma vez, né? Eu vi uma fala tua lá no Caldeira, em que tu tava justamente fazendo um processo, assim, de comentar um pouco sobre o universo acadêmico, da pesquisa em IA, né, mas também com a tua visão de mercado. E aquela vez foi a primeira vez que eu tive contato com o tema de ética em IA. E daí eu queria te perguntar, assim, bem abertamente, por que a gente tem que falar de ética em IA atualmente? E por que a gente ainda não fala mais sobre isso? Guria, que loucura essa pergunta. Sabe que a primeira vez que eu falei sobre ética em IA, aliás, a primeira vez que eu ouvi falar sobre ética em IA foi quando a gente começou a desenvolver o Nave, né? E a gente tinha ali uma série de pautas que a gente precisava conduzir dentro do Hub. Vamos só contextualizar o Nave para a galera que ainda não sabe, né? O Nave é o núcleo de inteligência artificial dentro do Tecnopuc, que é o Parque Tecnológico da PUC aqui no Rio Grande do Sul. Boa, isso aí. Eu sou uma cofundadora ali do Nave, né? E quando a gente estava montando toda a estrutura e pensando o que a gente ia fazer lá dentro, como é que a gente ia conduzir os assuntos por lá, uma das pautas que surgiu foi essa. E quando ela surgiu, vai lá, meados de 2018, tá? Ninguém tava falando de ChatGPT, ninguém tava falando de IA do jeito que tá falando hoje. Era um assunto, assim, ainda... A gente sabia que ele era emergente, mas a gente não tinha muita ideia de que ele era emergente do jeito que ele foi, né? E aí, nessa conversa, a gente falou sobre ética, o pessoal pautou, e eu disse, mas, gente, da onde vocês enlouqueceram? Não estão botando a carroça na frente dos bois. Essa era eu, né? E aí comecei a pensar, depois que a gente começou a aprofundar um pouquinho, eu comecei a ver, tipo, não, gente, é urgente, é para ontem. Porque, na verdade, o que está acontecendo, né? A gente começa a discutir a inteligência artificial e a vê-la acontecer sem pensar os passos anteriores. E se tu pensar nesse fenômeno, olhando para outras coisas que não inteligência artificial, tá? Então, vamos pensar em rede social. O que aconteceu? A gente começou a ter rede social e foi desse jeito. Ninguém pensou sobre isso antes. Só veio. De repente tinha Orkut, de repente tinha Facebook, de repente tinha Twitter. E ninguém estava avaliando, em termos sociais, assim, os efeitos daquilo. E o que aconteceu? Gente, a gente olha... né, os consultórios de psicologia tudo lotado, todo mundo com déficit de atenção, as eleições virando uma confusão, as pessoas sem entender o que é verdade, o que não é. Então, assim, eu nem tô tomando partido aqui, porque eu acho que não é o caso. Mas o caso é a gente entender que a inserção dessas coisas na nossa vida mudou as nossas vidas. E mudou as nossas vidas em elementos que a gente não estava se dando conta naquela época. Então, eu não imaginava que eu ia precisar de terapia porque eu uso muito celular. Eu nem usava muito celular na época que começou a rede social. E a mesma coisa está acontecendo com ética e inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial entrou. Né? Tá começando a vir, tem muitas coisas acontecendo e a gente não está dimensionando os efeitos dela. A gente está deixando ela entrar.
Então, o estudante usa uma ferramenta de LLM para daqui a pouco fazer um trabalho ou não. A gente não está discutindo até que limites isso faz sentido e em que limites isso afeta. Uma empresa usa isso para predizer se tu vai ou não fazer uma compra, mas ninguém está cruzando isso com os teus dados bancários para entender se daqui a pouco tu tem condições de pagar por aquilo que ela está te oferecendo e ela sabe que o teu dedinho vai querer comprar porque ela já conhece todo o teu perfil. Então, a gente não está discutindo a profundidade disso. Sim. E a gente precisa. Sim. Boa. Nossa, esse foi um manifesto aí da ética em IA que eu achei que foi muito bem, assim, obrigada. Porque é bem isso, assim, né? Tem essa dificuldade com qualquer inovação, qualquer tecnologia, que precisamos fazer acontecer para aprender o que acontece, mas também podemos nos precaver, né? Que eu acho que é um pouco disso que tu comenta, assim. Não vamos simplesmente fazer as coisas sem responsabilidade nenhuma com o futuro, porque isso pode trazer consequências muito drásticas, né? E quando a gente está falando, assim, em ética, em IA, o que vem mais, assim, em termos de temas maiores para ti, né? Porque a gente tem falado também desse avanço de legislação, né? Que acho que também considera um pouco isso. A gente tem essa questão, para mim, o primeiro contato, eu acho, mais parecido que eu tive isso, foi o viés algoritmo, né? Algorítmico, que é exatamente isso. Por trás dos códigos tem alguém tomando decisões, né? E como essas decisões são tomadas, o que elas vão acarretar, o que ele é proposital, o que não é, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho isso. Acho que o viés algoritmo é um bom aquecimento aí para essa conversa. Boa. Pois é, isso que tu está trazendo é muito importante, tá? Porque do mesmo jeito que eu advogo muito, assim, que a gente não pode olhar para a inteligência artificial como uma coisa só, porque são muitas soluções, então eu não posso pensar em inteligência artificial só como LLM ou como ChatGPT, eu preciso entender que tem muitas soluções associadas. Da mesma forma, eu preciso entender que não posso discutir ética em inteligência artificial como uma coisa só. Existem uma série de categorias que estão associadas a ela, e uma delas é essa que tu está trazendo, que é a questão do viés algorítmico. Existe a questão de futuro do trabalho, existe a questão de direitos autorais, existe a questão de incorporação desses elementos dentro das empresas e a legislação entra muito nesse sentido, então tem muita coisa. Falando especificamente sobre viés algorítmico, tá? Que eu acho que é uma clássica, assim, tem aquele exemplo clássico, né, que é o exemplo do trem e o maquinista que decide, tipo, né, tem a senhorinha atravessando a rua, as crianças, enfim. E eu acho que esse exemplo, ele traz muito bem, assim, essa ideia de, cara, a gente precisa tomar, a máquina vai tomar essa decisão, não vai ser uma pessoa, né? Então, como é que essa máquina vai tomar essa decisão? Eu já tive, tá, Lê, algumas reflexões, assim, talvez um pouco mais escabrosas sobre isso, tá? Boa! Por exemplo, assim... Pra começar com escabrosa, eu não sei nem o que é, mas pareceu bom, pareceu é um bom, pouco assustador, assim, entendeu? Porque tu vai numa profundidade estranha. Mas... Daí tu começou a virar roteirista do Black Mirror. Não, ainda não me chamaram, mas tô aí, gente, quando quiserem. Tu sabe só esse parênteses do Black Mirror, porque quando a gente tava falando dessa coisa de assim, ninguém imaginou que a rede social... Eu tinha um professor, inclusive no mestrado, que falava isso, que as melhores pessoas que sabem entender o que tá acontecendo sobre as mudanças sociais são as pessoas que trabalham com esses futuros distópicos, que é isso, né? Tu imaginar que isso tudo pode ocasionar lá no futuro. Mas enfim, fiz um parênteses meio grande aqui. Isso tem alguma coisa a ver com o que eu estudei, né, no meu mestrado e doutorado, que é toda a abordagem de foresight, que é exatamente isso, né? Prospecção de cenários futuros. Legal. Não é à toa que eu fico, tipo, nesse jogo aí. Tá, vamos voltar para esse tópico, então. Mas voltando ali para o que eu tava dizendo, né? Eu fiquei imaginando assim, hoje a gente dirige carros, né? Então, tipo, eu tava dirigindo carro na estrada e pensando naquela coisa de rápido e devagar, sabe? Do Mula de 9, assim, de tipo, cara, o acaso, né? Um motorista de caminhão, ele pode decidir que ele quer ultrapassar um carro e na decisão que ele toma, causar um acidente. É uma decisão que ele tomou. Ninguém garante que a decisão que a pessoa está tomando em determinadas circunstâncias da vida é uma decisão acertada. Sim, exatamente. Então, tu não vai conseguir conferir isso a uma máquina se tu não consegue conferir isso a realidade que a gente tem hoje, né? Tu é completamente dependente, quando tu tá dirigindo um carro numa estrada, das decisões que outras pessoas tomam. Exatamente. Tudo bem, a gente pode mudar esse futuro, pode daqui a pouco, daqui a 30 anos, as pessoas olharem, as crianças olharem e dizerem, mas é verdade que vocês dirigiam os carros. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente, de certa forma, quando a gente fala sobre o viés algorítmico e sobre, tipo, as decisões que os algoritmos vão tomar baseados em como a gente age hoje, a gente esquece um pouco disso, que as
nossas atitudes também não necessariamente elas estão coerentes. Sim. Vou tentar dar outro exemplo mais claro, assim, que é um exemplo que eu uso bastante em sala de aula. Concessão de crédito. Concessão de crédito é um assunto que vem há muito tempo, né, sendo pautado aí como regras, né? Então, tu tem uma escoragem que tu bota por trás, tu coloca uma série de regrinhas ali para definir se tu concede ou não crédito para alguém e o risco dessa concessão de crédito. Aí eu fico pensando aqui comigo, né? Chega uma mãe de 4 filhos, solteira, né, com uma realidade específica lá na frente de uma pessoa. E a pessoa, ela pode decidir se dá ou não o crédito. Esquece toda a parte de IA por trás. É uma pessoa decidindo. E a pessoa decide que não vai dar o crédito, porque ela acha que não faz sentido dar aquele crédito. Porque, é risco muito grande, porque a mulher não tem a renda, porque não sei o quê, não tem marido, não importa a razão pela qual a pessoa definiu. Cara, quando tu precisa pegar essas razões e botar num código, e deixar esse código explícito, e explicar para o mundo que tu não quer conceder aquele crédito porque a mulher é mãe, solteira, de 4 filhos, isso, esse e aquilo, se torna um problema ético. Até então não era. Tu entende? Ninguém ia dormir com uma dorzinha, tipo, no travesseiro porque não tinha concedido aquele crédito. Mas a partir do momento que tu se obriga a explicitar isso se torna problemático. Então, a discussão e a pauta dos vieses algorítmicos e dessa questão específica de tu tomar a decisão, né, de deixar a máquina tomar uma decisão, explicitar essa decisão, ela se torna problemática por isso. Porque quando tu precisa passar por esse processo, tu precisa entrar nesse emaranhado. Alguém vai ter que sentar numa mesa e discutir. Exatamente. E aí, quando isso acontece, meu Deus, e agora? Para que lado a gente vai? Sim. Porque não precisou ser pautado antes, exatamente. Entende? Sim, e tu tinha esse espaço para a licença poética do momento, né? A pessoa, daqui a pouco, sentiu algo, não sentiu algo. Esse tipo de coisa, claro que se alguém pegasse os dados e dissesse, olha aqui, a gente tá vendo que todas as mães solteiras não ganharam crédito, isso ia ficar evidente, mas não tanto quanto, né, se tu observa uma máquina tendo esse comportamento, porque ela foi orientada para, assim. Foi bem interessante isso que tu comentou, assim, de que a necessidade que a gente tem a gente, na verdade, tem que imaginar cenários, né? Então, tem um pouco disso que tu falou, de predição de futuros, e orientar como a máquina deve decidir, né? Isso nos força a gente pensar sobre as decisões, que talvez até então a gente não pensava, né? Mas e nos casos, assim, de coisas que a gente... Porque a minha sensação com isso é que a cadeia de orientações que tu tem que dar para a máquina fica muito mais complexa cada vez que tu pensa sobre um problema como esse, né? Porque as variáveis, quando é muito difícil de tu treinar. E daí a minha dúvida é o quanto as empresas conseguem ter isso como orientação, né, interna, por exemplo. Quando a gente estiver na frente de um dilema ético, sempre levar para este lado ou não, porque no fim das contas são seres humanos e assim como tu falou, né, a gente também não toma as melhores decisões o tempo inteiro, né, então como é que a gente pode esperar isso da máquina? Mas, por exemplo, a gente também não consegue orientar para que todo mundo na nossa equipe faça exatamente o tratamento mais ético que a gente imaginaria, né, e às vezes pode acontecer de um cliente se sentir maltratado, embora não seja a intenção do dono, né, isso não é uma coisa que tu necessariamente coloca dentro da cabeça da pessoa, assim. O que tu tem visto de boas práticas que conseguem, de alguma forma, conduzir isso de alguma maneira? Não sei se tu teve já contato com algum bom exemplo sobre isso, ou como organizar a orientação ética. O caminho que as empresas têm tomado é um caminho de comitê, né? Então, tu cria um comitê de ética específico de inteligência artificial, geralmente multidisciplinar, e aí esse comitê ele tem algumas responsabilidades e ele pauta alguns assuntos ali. Então, tu estabelece uma periodicidade de tempo e o comitê se reúne e pauta essas discussões. Esse é o caminho que tem sido feito até então, né? Quando a gente pensa nessa incorporação dentro da empresa, o caminho de comitê ele é um caminho um pouco mais simples, porque ele não mexe tanto na estrutura. Sim. Né? A questão de estrutura de empresa é uma coisa complicada. Tu coloca um assunto totalmente novo, que é a inteligência artificial. Tu não conhece tantas pessoas que falam sobre isso, que discutem sobre isso. A gente já comentou isso em outros momentos, né? Algumas profissões ainda não existem e vão passar a existir em algum momento que a gente não sabe exatamente quando, como é o caso do eticista de dados, por exemplo, né? Que, enfim, está aí iminente, né? É um must-have que não have, mas a gente está tentando chegar nele. Tu conheceu algum já de dados? Não, que fizesse isso
para seu ganha-pão, assim, Aham. dentro de uma instituição, dentro de uma Que seja um corporação, cargo, não. assim, não. Não. Já vi, por exemplo, cargos abertos, não no Brasil, mas na Europa, para pessoas que ajudassem na governança da inteligência artificial, e aí dentro Legal. disso tinha alguns parâmetros éticos ali, tipo, Sim. enfiados Legal. na descrição do cargo, Legal. entendeu? Mas não específico, assim, não achei um eticista de dados Tu vê ainda só. que eu pudesse conversar. Até porque, realmente, eu acho que a gente... Que nem eu disse, sabe? A sensação que as pessoas têm quando a gente fala em ética e inteligência artificial é de que a gente está botando a carroça na frente dos bois, infelizmente. Por quê? Porque, cara, eu nem tenho inteligência artificial ainda, como é que eu vou discutir a ética da inteligência artificial? Acho que essa é a noção das pessoas. Só que daí o que acontece? Tu vai tentar fazer o caminho, tipo, da carroça direitinho, dos bois, né? Daí tu vai pensar... Cara, vou fazer essa IA, e aí quando tu começa a trabalhar isso, tu começa a enxergar que tu tem alguns entraves ali no meio, né? Tipo, cara, mas como é que eu decido isso aqui? Ah, mas isso aqui eu não tinha pensado que ia acontecer. Sim. E aí esses dilemas éticos, essas questões éticas, elas começam a surgir, assim, Sim. né? E aí, para além da decisão da máquina, que é o que a gente estava falando, né? Que é uma das etapas, depois tu vai para a questão do próprio viés mesmo, né? Que é o que a gente estava falando. Então, tu fica pensando assim, sei lá, aqui um exemplo, né? Tu tem um reconhecimento facial para entrar dentro do hub. Esse reconhecimento facial, ele tem uma série de parâmetros, tá, Lê? Se a gente estivesse na Noruega, ele ia reconhecer as pessoas de um jeito diferente do que ele nos reconhece aqui. E não é porque o sistema ele foi feito enviesado, é porque ele vai aprendendo conforme as pessoas vão botando as suas carinhas ali. Então, daqui a pouco, se tu não parametriza bem, não é o caso desse aqui, obviamente, porque todo mundo já conhece esse caso que eu vou trazer, mas se tu não parametriza bem, o que acontece? Tu bota um negócio desse em Santa Cruz do Sul, e ele vai entender que uma pessoa padrão é loira de olho azul e alta. Porque esse é o padrão de Santa Cruz do Sul. Que né? é toda a amostra que ele teve acesso. É a amostra que ele tem acesso. Ele está aprendendo com aquilo ali, ele está enxergando aquilo ali como realidade. Então, naturalmente, o sistema vai se enviesar. Sim. Aí tu faz aquele guardrail, né? Tu começa a montar aquelas estruturas para não deixar que ele se enviese para as coisas que tu já conhece. Sim. Então eu já sei que a biometria faz isso, então nesse caso, tipo, eu não vou deixar fazer, vou colocar ali, vou configurar para ele não aprender errado. Já sei que ele tem problema quando, sei lá, é uma pessoa que tem nanismo, ou quando é uma pessoa deficiente física que está numa cadeira de rodas. Sim. Então tu vai fazendo os ajustes conforme as coisas vão acontecendo. Isso é um problema. Sim. E tudo que não aconteceu, que a gente não sabe. Sim, e daí, porque eu acho que essa questão do viés algoritmo ficou muito conhecida como assim, tem alguém nessa empresa que acha que uma pessoa com nanismo não é uma pessoa e por isso a ferramenta se comportou assim. E não é, né? O acesso tem que pensar na ferramenta como uma criança que está aprendendo a ver o mundo, assim, né? Acho que essa é uma questão que complementa muito, né, essa complexidade, assim. E mais uma vez, acho que daí tu tocou num assunto que eu acho muito legal, assim, que é essa coisa de por a gente estar tendo a necessidade de explicar para a máquina, a gente está tendo que se questionar coisas que a gente nunca teve que deixar necessariamente claro, né? Por exemplo, assim, ética, né? Beleza, todo mundo... Até a gente estava conversando sobre isso, né? A discussão da ética geralmente é uma discussão que vem do campo da filosofia, da sociologia, né? São essas ciências que trabalham mais com isso, ou daqui a pouco, numa empresa a gente tem o setor de compliance, que daí é o jurídico, né? Mas geralmente fica por esses termos, assim. Mas quando a gente pensa, uma coisa ética, a gente associa a uma coisa que é correta, uma coisa... Mas, assim, quem é que disse o que é exatamente correto? Existe algum lugar na sociedade que a gente pode ir lá e tu consulta o que é ético, né? É isso? É o quê? Os mandamentos de Deus, sei lá, né? Então, assim, a gente também não tem a ética totalmente clara em alguns cenários que são mais difíceis de interpretar, né? E daí eu tava até olhando uma provocação esses dias foi um amigo meu que comentou, assim, que ele falou, olha, eu vou te dizer, no fim das contas, eu tô vendo que a IA tá ajudando a minha filha a escrever melhor, porque ela não pode escrever errado, escrever gíria pro prompt. Né? Ele não entendeu, pelo menos a IA que ela estava usando, assim. Então, ela tem que escrever direitinho, tem que fazer as coisas e tem que dar uma orientação clara, né? E, às vezes, no universo profissional, a gente também se beneficia, né? Não só profissional, mas no geral, assim, a gente também se beneficia das ideias que ficam duvidosas, né? Que é aquela coisa, não, mas eu te falei tal coisa, mas não ficou bem claro. Agora a gente está tendo acesso a uma ferramenta que nos diz, ainda não está claro, me explica melhor, me diz o que tu quer, me diz o tom de voz, me diz qual linha de pensamento, né? Então, a gente está sendo provocado de volta de alguma maneira, né?
Não, sem dúvida. Sabe que eu estava conversando com um primo sobre isso esses dias. Ele estava me perguntando, primo universitário, assim, né? Que estava tentando entender um pouquinho melhor ali o funcionamento enfim, ChatGPT, Gemini, ali, tentando fazer legal. algumas comparações. E aí eu disse para ele, pensa que tu tá pedindo alguma coisa para alguém, assim. Pensa que tu tá pedindo isso, sei lá, para o nosso primo de 10 anos, né? E aí pensa que o nosso primo de 10 anos, ele vai te entregar alguma coisa, né, razoável, com uma criança de 10 anos te entregando um resultado. A isso. E aí pensa que tu está pedindo a mesma coisa, sei lá, para um profissional sênior, sei lá, que já tem 40 anos de experiência. Tu pede a mesma coisa, a mesma frase, o mesmo pedido. As pessoas, elas vão entender de maneiras diferentes, Totalmente. né? Porque, tipo, uma criança, ela não tem a experiência, ela não sabe. E o cara de 50 anos lá de casa, ele vai saber te entregar aquilo antes de tu terminar a frase. Claro, total. Então, essas ferramentas que a gente hoje usa, elas ainda não são esse cara com 50 anos de experiência que pode te entregar uma coisa pronta. Tu precisa aprofundar a maneira como tu pede para ele. Particularmente, eu acredito que isso vai mudar aqui ao longo de poucos anos, né? Eu acho que essa questão de prompts aí, ela vai se tornar realmente algo muito customizado e personalizado à medida que essas ferramentas vão coletando dados. Elas vão saber quem é a Letícia, o que a Letícia quer, como é que ela trabalha, do que ela gosta, como é que ela gosta do texto, como é que ela gosta da voz, sem tu precisar ficar parametrizando isso todas as vezes que tu interage. Vai virar tipo aquela pessoa que a gente só dá um olhar, a pessoa sabe exatamente o que tu tá pensando, assim, vai ser mais ou menos isso. Eu acho que é mais ou menos isso que eu também acho bem problemático, né? Tipo, se tu parar pra pensar, a gente se torna um pouco refém, né? E aí também, de novo, tem dilema ético aí no meio. Porque, vamos lá, tu vai preparar um material hoje, tu vai usar essas ferramentas, elas ajudam, elas são ferramentas de apoio. Assim como tu usa uma calculadora para te ajudar em cálculos, tu usa um ChatGPT, ou seja lá qual for a ferramenta, para te ajudar em textos ou para te ajudar em imagens hoje em dia, ou até mesmo em áudio, né? Então, se tu parar para pensar, dependendo de como essas empresas fazem isso, o por trás, né? Elas meio que dominam a realidade futura. Entende? Porque eles estão te colocando no caminho que eles quiserem, a bem da verdade, com as fontes que eles escolhem para isso muitas vezes, né? Então, a menos que tu seja tipo um funcionário premium, um usuário premium que vai lá, que paga para colocar os teus próprios conteúdos e para interagir com os conteúdos que tu quer, a realidade é que tu tá interagindo com conteúdos que tu não sabe quais são. Né? Sim, exatamente. Tem toda essa dimensão disso, né? E eu acho que até a questão da LGPD começou, né, há muito tempo atrás já, e as pessoas têm ficado muito atentas a essa coisa, os dados que eu vou compartilhar. Mas os dados que tu vai compartilhar não é só o teu CPF, né? É o que tu gosta de consumir, o que tu gosta de ouvir, o que tu sonha, tudo que a gente dá são dados muito preciosos, assim, né? E daí eu sempre tenho muito cuidado em tocar nesses assuntos, porque eu também não gosto desse extremismo de assim, nossa, então vou me isolar porque eu quero garantir minha privacidade, assim. Eu já acho, assim, que esperar que a gente tenha privacidade é muito ambicioso hoje em dia, assim. Eu já nem espero mais, né? Mas tem essa parte da legislação, inclusive, né? Que a gente tem agora, claro, essa LGPD, uma lei que já tem mais 6, 7 anos, né? Que foi, né? Foi 2020, eu acho, que foi promulgada. Eu me lembro em 2018 a gente tava com esse papo de mais 5 anos, eu me lembro disso, assim. E daí a gente tem agora essa questão da tentativa de tu criar uma legislação específica para IA, só que, assim, a complexidade de legislar sobre isso vai estar sempre atrasada em relação à realidade, né? E, assim, o que tu vê, assim, que é possível? É um esforço digno a gente fazer? É um esforço que vai ser ininterrupto? Como é que tu imagina, assim, esse cenário de legislação para IA? Eu tenho uma crítica sobre isso, mas é mais com relação à sistemática que a gente usa para estabelecer leis, sabe? Porque eu acho que ela está atrasada com relação ao mundo que a gente vive. Eu acho que a gente vive num mundo onde as transformações elas são muito rápidas para tu precisar reunir não sei quantas pessoas, centenas de pessoas para decidirem se escreve aquela frase ou não, para depois ir lá para o relatório ser escrito, para voltar, daí vota de novo, aí vai de novo, e assim tu fica tipo numa dinâmica onde tu não vai realmente conseguir acompanhar o mercado, porque a dinâmica ela não colabora para isso, sabe? É uma dinâmica lenta.
E aí o que acontece é que é exatamente isso que tu traz, né? Tu lança uma lei que ela já nasce obsoleta. Porque no momento que tu tá lançando ela, tu já tem outras soluções que estão acontecendo que já ultrapassam o alcance que aquela lei Sim. foi estruturada para servir. Sim. Por outro lado, e aí já indo contra meu próprio argumento, eu fico aqui pensando o quanto a gente também não pode não fazer nada com relação Sim. ao assunto. A gente não pode ficar passivo diante do que É. está acontecendo, porque se tu simplesmente não te movimenta, a gente vai ver tudo que já aconteceu com outras questões digitais acontecendo de novo. Sim. E isso também é bem problemático, assim, porque eu particularmente vejo como muito problemático o que acontece hoje dessas discussões de pós-verdade. Sim. Eu acho um problema a gente só estar discutindo isso agora. Sim. Sabe? A gente deveria ter tido tino e tato para discutir isso tempestivamente, assim, para não permitir que a gente chegasse no estágio que a gente chegou, onde não se vê muito para que lado ir, sabe? Realmente, já está posto, já está dado, as pessoas já encontraram os jeitos de usar. Sim. E a partir disso a gente tem uma dicotomia aí, né? Tem um lado, tem outro e, enfim, a gente não consegue discutir mais e pautar o assunto de uma maneira isenta, né? Exatamente. Até assim, porque a isenção é meio que uma utopia, né? A isenção em tudo, assim, qualquer coisa que gere conteúdo ou produza algo, ele tem algum viés, né? Tem alguma... E sabe esse teu incômodo que tu comentou, né? A gente tinha que ter se preparado. Eu tenho esse incômodo em relação, na verdade, a todos os problemas da sociedade, né? Porque assim, cara, como é que a gente nunca pensou que a gente já tá destruindo o planeta? Como é que a gente nunca pensou nisso, né? Mas tem essa questão do mundo se movimentar muito lentamente, né? Aquela coisa até, quando a gente faz a analogia até entre as grandes corporações, né? A gente tem essa visão do transatlântico, assim, se movendo e tudo é muito devagar para acontecer. E daí até essa coisa que tu traz, né? Que a gente tem hoje uma velocidade... a gente tem uma necessidade das decisões serem tomadas rapidamente, né? E talvez por isso, assim, o perfil das pessoas vai mudando, o perfil que a gente busca também para as pessoas nos nossos times vai mudando. A gente precisa de pessoas que consigam decidir, consigam, né, se movimentar rapidamente, assim. E daí, nesse sentido, assim, uma coisa que eu queria comentar, assim, se de alguma forma tu entende, assim, que isso tudo cria um cenário meio que de manipulação, assim. Acho que essa palavra acaba sendo bem forte, mas tu acha que tem esse viés hoje nessas grandes empresas que estão trazendo... Porque a percepção que eu tenho das pessoas que ficam muito conspiratórias, né? De que, não, tem alguém querendo me dominar, tem alguém querendo me dizer o que eu vou fazer, assim. Tu acha que essa é um dos principais ativos dessas empresas, assim? Eu não sei se manipulação, assim, mas esse poder todo que eles têm de acesso a dados é um poder que permite que isso aconteça, né? E aí eu não tenho muito como dizer, assim, se esse é o principal risco que eu enxergo de manipulação propriamente dita, mas eu enxergo um risco muito grande em a gente se colocar nesse lugar de deixar que isso possa acontecer, sabe? Porque toda vez que a gente interage com essas ferramentas, a gente está, de alguma maneira, subsidiando elas para que elas tenham condições de entender como a gente funciona e mais facilmente manipuláveis nós nos tornamos. Exatamente. Então, assim, na prática, eu acho que a gente já é um pouco manipulado por conta disso, entendeu? Se eu pensar, por exemplo, que uma empresa querer me vender, uma Amazon querer me vender, ou enfim, agora com Black Friday, que, né, nossas redes sociais elas acabam tendo uma enxurrada de ofertas ali, tu fica pensando que muitas vezes tu decide sem saber por que tu decidiu por uma compra, né? Eles sabem exatamente o teu horário de impulso, aquilo que tu tá querendo, tipo, com o que tu tá interagindo mais. Eu acho um pouco... a gente é um pouco invadido demais, sabe? Talvez a gente tenha perdido o ponto. Talvez essas empresas já tenham perdido o ponto nesse sentido. E eu acho que a gente já é um pouco manipulado, sabe? Talvez isso seja pior, se a gente for pensar em termos políticos, sociopolíticos, né? Eu acho que pode piorar. Sim. Sim, daí nesse sentido, essa questão de se a legislação tivesse se antecipado, né? Tu poder chegar e já traçar um limite, né? Não, daqui não pode passar. Tu não pode verificar dados de comportamento de consumo por impulso para pessoas que estão com problema de crédito, né? Ou enfim, né? Tinha que ter algum apoio, assim, né? Que é difícil de tu barrar uma vez que já se tem esse comportamento acontecendo, assim, né? E daí uma questão, assim, de tipo, o que
assim, quando a gente entrou quando surgiu o papo da blockchain, assim, a grande palavra que pra mim era o que chamava muito atenção era a questão da transparência, né? Então, assim, tu poder fazer transações online com transparência e tal. Existe alguma forma da gente entender melhor os algoritmos das ferramentas que a gente utiliza? Por exemplo, se eu quiser entender como funciona melhor as decisões do ChatGPT, que é o mais comum, assim. As empresas têm alguma necessidade de mostrar isso? Tem algum tipo de material que a gente possa acessar? Como é que a gente pode entender? Existe algum nível de transparência que a gente consegue garantir hoje ou não? Isso tudo está em discussão, né? Na verdade, quando a gente fala em explicabilidade, a gente está falando sobre isso, né? Sobre tu conseguir explicar por que aquela decisão foi tomada, por que aquilo foi daquele jeito, né? Então, seria realmente o submundo ali dos teus algoritmos, né? Essa é uma discussão profunda, assim, porque, de certa forma, tem alguns algoritmos que são um pouco mais simples e que são algoritmos que as empresas talvez tenham um pouco mais de facilidade no rastreio. Existem outros algoritmos que são extremamente complexos, como é o caso dos ChatGPT, enfim, e todos os outros LLMs, além de muitos outros que são usados, especialmente num contexto de finanças, assim, que são algoritmos que, muitas vezes, a explicabilidade deles se perde ao longo do modelo rodando, entendeu? E das regras acontecendo. E não necessariamente tu saiba o porquê que aquela decisão foi tomada daquele jeito. Não sei se tu conheceu o pessoal ali da Alana, mas eles usavam muito no pitch deles exatamente isso, né? Que quando a resposta veio do Chapolin Colorado lá, não contavam com minha astúcia, eles que tinham desenvolvido o modelo não sabiam por que aquela resposta tinha acontecido. Sim. Então, chega um determinado momento em que o modelo se desenvolve a tal ponto que não necessariamente essa explicabilidade ela seja atingida. E aí, enfim, essa é uma discussão profunda assim, que se faz sobre o quanto isso seria necessário ou não dentro de um contexto legal. Particularmente, eu acho que todas as decisões que são tomadas por um sistema e que são pertinentes à nossa vida, a gente tem o direito de entender por que está sendo tomado. Então, a própria lei, a última versão do projeto de lei que eu li, já faz um tempo isso, tá? Bota pelo menos uns 6 meses aí. Mas a última versão de projeto de lei que eu li, ela dizia exatamente isso, que um dos parâmetros necessários para qualquer modelo de IA rodando em empresa no Brasil era que fosse explicável. Que, tipo, em qualquer momento, um usuário, uma pessoa, um cliente, poderia ir atrás disso e pedir uma explicação de por que aquele modelo tinha tomado aquela decisão para aquela pessoa. Né? Então, me parece que dentro de uma perspectiva talvez mais legal, assim, isso vai ser abarcado como algo necessário, né, dentro desse contexto. E aí, as empresas que lutem. E aí, tentando te responder mais um pouquinho, enganchando o assunto, eu sei, mas já existem iniciativas, e o RAIS, que é esse grupo de pesquisa que eu comentei que eu participo, que é um grupo de pesquisa de ética e inteligência artificial vinculado lá ao NAVE, ao Tecnopuc, o próprio RAIS, ele traz um pouco disso, né? Um dos exercícios que a gente faz no grupo de pesquisa é exatamente o de conseguir trazer para a empresa o que seria tipo uma verificação de parâmetros éticos dos modelos que estão rodando nela, para que de fato elas possam, né, fazer ali, apertar um botãozinho, rodar e dizer, tipo, tá bom ou não, tá ruim, e aí, a partir disso, conseguir tomar as iniciativas. Que legal. Bem legal tu ter trazido, inclusive, o grupo, porque eu tava pensando também que tu tava comentando comigo antes sobre ter sido um grupo de inteligência artificial e foresight, né, que é essa ideia de predição de futuros, assim, na universidade que foi puxado por uma ciências humanas, né, puxado filosofia, sociologia, pela questão da ética, assim, né? Mas hoje, quando vocês estão discutindo especialmente essa parte ali de foresight, né? Ou seja, o que vem pela frente, o que se está se vendo, assim, em termos de ética? É um caminho bem longo, assim, né? A gente tentou enxergar, e eu faço muito esse exercício de tentar enxergar o futuro, né, da inteligência artificial, e tem muitos parâmetros, é o que eu disse no começo, assim. Existe uma questão que é a questão de como os modelos eles vão reagir, como os modelos eles vão responder ao mundo. Essa é uma das questões. Existe uma questão que é voltada para o futuro do trabalho. Como é que a gente vai lidar com isso? Existe uma questão de direitos autorais. Sim. Como é que a gente vai lidar com as pessoas que produzem conteúdo hoje, né? E o que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente lida com privacidade?
E como é que a gente lida com o próprio uso das ferramentas que estão disponíveis. Então, assim, tu tem uma série de parâmetros diferentes e para cada um deles, eu acho que existem cenários distintos, tá? Total. Então, me parece, na minha ignorância, tá? Que o que a gente consegue contemplar melhor olhando para a legislação é a questão das decisões dos modelos, que isso está sendo contemplado, e um pouquinho de questões com relação à tua privacidade, que já estão contempladas ali na LGPD e que também acabam entrando um pouco dentro do que se discute aí com inteligência artificial. As demais, eu acho que elas ainda estão pairando, sabe? E a gente ainda precisa, talvez, pegar o mundo e dizer, tipo, cara, vamos olhar para esses lugares aqui também, sabe? Porque a gente vai precisar tomar uma atitude sobre isso. Sim. Aí, quando eu olho para as empresas, quando eu tenho acesso, tá? Que as empresas não necessariamente estão abertas ao tema. Sim. E aí, quando estão, né? E eu tenho a oportunidade de trazer um pouquinho dessa reflexão, é um pouco dessa perspectiva futura que eu tento trazer, assim, do tipo, cara, tu tem hoje 10 funcionários que fazem isso. Amanhã é possível que sejam 3. Porque a gente sabe que está reduzindo a carga operacional e a gente sabe que, com o tempo, com as tecnologias que estão surgindo, é muito provável que tu não precise dessas 10 pessoas fazendo isso, é provável que tu precise de 3. Qual é teu plano? O que tu quer fazer sobre isso? Tu quer deixar assim? Beleza, isso é uma decisão também. Claro. Eu não tô aqui para julgar decisões. Sim. Mas, ou tu quer agir proativamente com relação a isso e pensar como é que a gente pode trabalhar essas outras 7 pessoas para elas terem outros lugares para se colocarem, porque outras oportunidades surgem. Claro. Né? Tu deixa de ter ali alguém fazendo um operacional na ponta, mas tu passa a precisar de alguém que daqui a pouco seja um super especialista em prompt que vai fazer aquilo, exatamente. ou que fique acompanhando as tendências daquilo que tu está fazendo. Então, do mesmo jeito que a gente pensava, vai acabar a revista, vai acabar jornal, quando a gente começa a ter internet, que de fato se concretizou no meio físico, né, na maioria dos casos. Hoje tu tem quantos digital influencer que tu nem sabia que iam existir? Sim. Sabe? Hoje tu tem quantas pessoas que são aí especialistas, né, dentro de um contexto de marketing digital, que era uma profissão que há 15 anos atrás nem se discutia. Não, imagina. Então, eu acho que as oportunidades estão aí para as empresas também pegarem, Claro, sabe? total. Total. Tem uma coisa que eu tava notando aqui, que foi isso que tu mencionou, assim, né? Essa questão de a gente tá passando por alguns dilemas já éticos, né? Então, por isso essa ideia de botar a carreta na frente dos bois não é verdade também, porque isso sempre vai ser um impacto muito grande. Mas a gente ainda tá passando, assim, a gente tá tentando já lidar com os problemas que são gerados, talvez, no mercado de trabalho, etc. Mas a gente ainda tá num país que, como tu comentou, né, rapidamente antes, assim, a gente nem pode dizer que o Brasil se transformou digitalmente ainda, né? Então, assim, a gente, em relação... a gente ainda tem muitas empresas que ainda nem sabem fazer isso exatamente, né? Parece que transformação digital foi um tema que, não, a gente parou de falar em 2020 porque já cansou, vamos falar só de IA agora. Mas a verdade é que a gente ainda tem muito, né? E a gente no varejo vê muito isso, assim, às vezes a informalidade acaba obrigando as pessoas a fazerem, né, os controles muito manuais, né? Tu ter, assim, pouco domínio de ferramentas, até a inclusão digital ainda não acho que terminou no Brasil, né? A gente ainda tem pessoas que são analfabetos digitais, que não conseguem manusear um mouse, não conseguem utilizar ali os modelos de banco que são digitais, então tem uma série de dificuldades, né? Então, assim, a gente simplesmente olhar e dizer assim, vamos só tirar as pessoas que estão fazendo essa função para fazerem aquelas. Não, mas elas não sabem nem utilizar uma máquina, né? Então, a gente tem sempre um problema que vai ficando muito grande de administrar, né? E talvez por isso também algumas perguntas não sejam feitas, né? Porque a gente não tem que se confrontar com esse dilema, né? Não, Guria, isso que tu está falando é super pertinente, assim, porque a gente percebe que isso não tem, assim, não está especificado, por exemplo, pessoas que têm graduação são mais maduras digitalmente, enquanto as pessoas que estão lá no ensino fundamental são menos. Não existe essa regra aqui. Sim. Esse recorte, ele é um recorte difícil de ser feito. Eu fico pensando muito sobre isso, eu converso com alguns advogados, né, porque, enfim, tem muito essa questão dos efeitos ali, né, da inteligência artificial dentro desse contexto de atuação dos advogados e tal, e eu tenho bastante troca sobre isso. E o que eu percebo é assim, advogados, e pelo amor de Deus, adoro todos, as conversas são muito produtivas, mas a verdade que eu vejo é assim, eles passam 5 anos dentro de uma faculdade sem nenhuma
sem nenhum tipo de noção, sem nenhum tipo de visão, por exemplo, de sistemas. Eles não aprendem sobre isso, porque Sim. isso não faz parte do objeto da atuação de um advogado. Claro. Um advogado, ele foi feito formado, né, para ser um especialista em algo. Então, ele é muito especialista em direito tributário, ele é muito especialista em atuarial, enfim, não Sim. importa em qual parte ele esteja atuando. Mas aí, quando tu fala para ele sobre tecnologia, muitas vezes ele não vai saber Sim, para onde ir. E sim. não é porque ele tem uma vontade, Sim. é porque ele não Sim, teve ou nenhuma porque ele é pouco formação pra estudado, né? isso. Tipo, ele não E teve aí- essa formação. E aí tu cria, tipo, um buraco entre as pessoas técnicas e não técnicas, que é um buraco que a gente tem que aprender a superar. Sim. Já passou do tempo da gente superar isso. Só que Sim. daí é que a gente continua no Brasil, como tu bem disse, né? Ainda encarando essa transformação digital, alguns setores já mais avançados, porque passaram por isso um pouco antes, outros ainda descobrindo como fazer, descobrindo os caminhos. E a gente está ainda discutindo nesse dilema, tipo, vamos destruir este buraco que existe entre a tecnologia e a necessidade de Sim. negócio, sabe? Tentando fazer Sim. essa aproximação, tudo ao mesmo tempo. E aí, quando surge a questão ética, ela surge como mais um entrave, sabe? Sim. O pessoal já está ali, tipo, na labuta, na lida, para Aham. conseguir resolver um problema que, cara, não sei usar o ERP. Aham. Me ajuda, sabe? Sim. E aí tu tá ali criando um outro problema, tipo, Sim. não, vamos discutir ética. Não Sim. quero discutir Sim. ética. Meu Deus, Sim. eu quero resolver meu problema. Sim, e tipo assim, isso não tá pegando fogo agora, né? Só que na real tá, né? E daí tu até mencionou essa questão de algumas empresas terem mais abertura ao tema, né? O que tu percebe que faz uma empresa ter mais ou menos abertura ao tema ética em IA? Eu acho que as empresas que já estão um pouco mais avançadas digitalmente falando, elas já começam a se defrontar com essas coisas. O tema ele começa a se tornar um pouco mais cotidiano, sabe? Aparece uma vez, tu enterra, aparece outra vez, tu enterra, aparece a terceira vez, tu diz, tá bom, gente, eu vou ter que falar sobre isso. Sim. Paciência, né? E aí, sim. a partir desse momento, tu começa a transformar isso numa pauta e começa a achar caminhos, né? Aham. Ao passo de que empresas que ainda não passaram por esse processo de transformação assim de uma maneira tão efetiva, elas acabam não enxergando isso como urgência porque a pauta realmente não chegou na mesa. Sim. Entendeu? Eu continuo tendo uma decisão que é tomada por alguém que está sentado ali e com um papel na sua frente. E, bom, tu não precisa pensar como é que tu vai ensinar para um sistema ou para um modelo estatístico como ele deve se comportar, se quem está tomando a decisão ainda é uma pessoa, tipo, analogicamente, que está escrevendo a anotação num papel. Sim. Então, tu não chegou na discussão do dilema ético porque tu ainda não chegou na hora que tu tem que transformar a anotação do papel num código, né? E não significa que não vai chegar, porque a gente sabe que vai, Sim. né? Só não chegou ainda. Sim. E aí eu fico pensando aqui comigo que quando chegar, talvez não tenha que passar pelos mesmos entraves que está passando pelas empresas que já estão chegando, entendeu? Que o assunto já virou pauta, assim. Eu acho que deveria ser uma coisa mais empacotada, uma coisa mais pronta. Eu acho que tem muita oportunidade aí para empreendedor, para startup, sabe? Para conseguir empacotar realmente produto para resolver problemas específicos das empresas. A que tu te refere nessa questão de empacotar, assim, empacotar a questão da ética já no desenvolvimento do produto, por exemplo? Isso, ou no desenvolvimento, ou mesmo na própria pauta, entendeu? Porque as pessoas não sabem o que vai Sim. chegar. Eu, dona de empresa com 20 funcionários, tu pensa que eu sei a pauta que vai chegar? Eu estou preocupada em pagar o salário dessas 20 pessoas, em garantir que tem uma margem de lucro, em garantir que meu cliente está satisfeito, que o fornecedor está recebendo, que a conta está em dia, sabe? A minha preocupação ela é muito mais essa do que a preocupação com a ética num sistema que eu nem estava muito interessada em contratar num primeiro momento, sabe? Então, se o cara chegar para mim e disser, olha, Natália, a pauta é essa e essa. Tipo, a gente tem aqui uma pauta que é futuro do trabalho. A gente só estuda sobre isso, só fala sobre isso. A gente pode tranquilamente olhar aqui as tendências tecnológicas dentro do teu setor, na tua empresa, te dizer quais são os cargos emergentes e quais são aqueles que, porventura, vão terminar e te dar uma visão aqui, mais ou menos, de um futuro possível se tu começar a adotar a tecnologia em X tempo. Vamos? Cara, vamos, me dá toda a solução, já me traz entendeu? A solução, não me traz o problema. Exatamente. O problema a gente já sabe. Sim, a gente tá aqui trazendo problema, né, A gente Letícia? tá aqui só levantando o problema. Não, esse é o melhor tipo de conversa que assim, nossa, tem tanto problema pra alguém resolver, né? Eu não vou. Mas não. é que alguém tem que resolver, né? E eu acho que pelo menos fica aí uma dica de caminhos pra especialização, né? Porque esse que é o ponto, assim, à medida que tu vai tendo mais problemas, tu vai tendo sempre
ter alguém que soluciona, e daí tu vai achando esses caminhos do futuro do trabalho, que seja, né? O que vai se tornar necessário, assim. Nath, tu traz tanta coisa, é muito engraçado. Assim, eu te ouço falando, eu fico... É verdade, tem muita coisa legal para discutir sobre isso, assim. E o que eu ia te perguntar agora, eu até me atrapalhei, assim, para ser muito desculpa. sincera. É que eu sou uma verborreia, eu sei, eu não paro. É muito bom, só que eu fiquei... eu começo a viajar, assim... tem toda uma dinâmica social que se envolve, tem uma dinâmica de futuros. Eu acho que esse tema do futuro, ele é, pelo que eu tenho visto, assim, também um caminho legal da gente adotar nas empresas. Não sei se como um cargo ou como uma forma de olhar para as coisas, né? Eu estava me lembrando, o ano passado eu participei de um painel, assim, de macroeconomia, né? E daí eu fiquei pensando, mas como é difícil a gente que está, por exemplo, assim, na frente de um pequeno negócio, como é que eu vou entender o que a macroeconomia, a guerra da Ucrânia tem a ver com o meu negócio? O que isso muda para mim amanhã? Né? Então, tem um pouco essa questão de tu ter uma capacidade de analisar as coisas que afetam, de alguma forma, a tua cadeia produtiva, ou a movimentação do dólar, a movimentação de grandes coisas, né? Mas que no dia a dia, quem é que realmente para fazer isso? Pensar, nossa, todos os futuros possíveis, como eu vou me preparar, né? Mas eu acho que, como a gente sempre aqui faz esse gancho da inovação, acho que esse é um bom ponto, né? Porque as pessoas associam muito a inovação a estar sempre à frente, né? E qual é a forma de tu saber o futuro? Tu não sabe o futuro, né? O que tu pode analisar algumas tendências que indicam para onde o comportamento provavelmente se direciona e já antecipar uma solução para aquilo, né? Então, eu entendo que esse trabalho, assim, na IA tem sido mais ou menos isso, né? Tem sido antecipar comportamentos e tentar já provocar uma solução, ou pelo menos gravar um podcast esperando que alguém tenha uma solução, né? Esse assunto de futuros eu acho um assunto muito encantador, assim, né? Ele foi objeto da minha dissertação de mestrado, da tese de doutorado. Então, assim, eu trabalho muito com essa questão de futuros, né? E quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a se dar conta que algumas construções que são feitas, elas são feitas em cima de cenários que a gente não consegue imaginar muito bem por quê. Então, por que a gente quer, por exemplo, um carro que anda sozinho? Uhum. Tipo, em que momento a gente colocou isso como uma meta, sabe? Por que a gente precisa desse carro? Em que cenário distópico, de que filme isso apareceu, que fez com que, para nós humanos, isso se tornasse um objeto de algo que a gente quer alcançar? Uhum. E por que outras coisas não foram, sabe? Uhum. E eu acho que a gente vai acabar... Não tem como não ser reflexivo isso, um exercício muito reflexivo aqui, mas o futuro ele não está pronto, né? A gente vai construir ele de acordo com aquilo que a gente quiser. Então, quando a gente faz o exercício de prospectar cenários futuros, o que a gente está fazendo é olhar para frente, entender como a gente quer que esteja e fazer um exercício claro e objetivo de como é que a gente vai chegar naquele futuro. Sim. Que a gente quer. Se não ficar o acaso, né? Poder forçar o futuro bom que a gente quer. Isso. Provocá-lo, fazer exatamente a provocação desse futuro, fazer a construção dele, né? E com inteligência artificial é isso que a gente está fazendo. Talvez com menos clareza, porque a gente está tipo no meio do furacão, assim, a revolução está acontecendo, a gente está no meio, então a gente não tem tanta clareza, assim, a gente não tem aquela perspicácia, assim, de quem está olhando de fora, sabe? E daqui a pouco consegue entender onde é que tem pontos específicos que podem ser melhores ou piores, assim. Mas eu fico pensando aqui comigo que a gente está exercitando o que vai ser o futuro. Então, quando a gente fala, por exemplo, que os robôs que limpam a casa foram invadidos e começaram sei lá, agredir os seus donos, né? Ou ofender os seus donos, que aconteceu agora, sei lá quanto tempo atrás. Tu fica pensando, cara, isso é um futuro que a gente está construindo, entende? Uhum. Isso é algo que está acontecendo e que está nos mostrando aí um futuro possível. Sim. Então, tu pensa que, sei lá, 2 dias depois que isso aconteceu, o Elon Musk foi lá e lançou, tipo, o robô deles, né? Então, já é um robozinho que, sei lá, alguém deve poder comprar aquilo, alguém com bastante dinheiro. Mas, enfim, aí tu já tem um protótipo de um robô, de um ser que tem braços e pernas e a tua altura e algum nível de força, e que, se for invadido, pode fazer alguma coisa também. Entendeu? E aí tu começa a ter
digamos que elementos para pensar, tipo, cara, olha tanto de futuro que a gente está construindo, porque a gente está lançando isso agora, entendeu? Lançou agora, o robozinho foi lá, ofendeu o dono, o outro robô está lá lançado, e aí tem um sistema por trás, e se alguém hackeia o sistema. Então, tudo isso faz parte de uma construção maior e que a gente precisa olhar, sabe? Eu acho doido, porque daí tu pensa... Eu sou... fico pensando como lojista, assim, tá? Cara, o McDonald's, ele já tem hoje as lojas que tu não tem mais alguém que tá atendendo, né? O Elon Musk tá lançando o robozinho. Quando é que tu vai ter o robozinho? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que tu transforma isso em algo que tá no dia a dia das pessoas? Vai levar 10 anos, vai levar 5, vai levar 2, vai levar 1... Né? Em quanto tempo, tipo, essas coisas elas deixam de ser distópicas e passam a se tornar parte do teu dia a dia? Qual é o timing disso? Porque o timing ele tem diminuído, entendeu? Sim. Antes eu não pensaria sobre isso. Eu ia dizer, cara, o Elon Musk está lançando daqui há 20 anos, talvez a gente pense a respeito. E talvez hoje não seja mais. Não seja mais, exatamente. Cara, acho que ficou, assim, se tem uma coisa que eu gosto das conversas que a gente pode ter e só fazer mais perguntas, né, e esperar que alguém resolva, mas eu acho que fica o grande questão que entendo, assim, que toda essa conversa também traz, é esse recado, assim, senso crítico, né, o senso crítico que a gente precisa ter, entendendo os dilemas que podem vir, né, do uso de tecnologia, enfim, da nossa relação com o planeta, de todas as outras coisas. Eu acho que o senso crítico que a gente precisa aprender a desenvolver, entendendo que o mundo vai nos oferecer cada vez mais, ele vai nos conhecer cada vez mais, mas ainda assim a gente tem que ser a principal fonte do nosso pensamento para a gente conduzir nossas decisões, assim. E... Nossa, Nath, muito obrigada, assim, acho que mais uma vez foi uma baita de uma aula, te agradeço demais, assim, a sensação que eu tenho, assim, é que se eu queria saber fazer melhores perguntas, porque para tudo eu tenho certeza que vem uma boa resposta quando eu te lanço, sabe? É muito bom, obrigada mesmo, assim, obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite de estar aqui, mas antes de me despedir aqui, queria perguntar se tu quer comentar mais alguma coisa que tu acha que a gente não pode deixar de encerrar o episódio sem mencionar isso. Não, eu só queria agradecer mesmo, né, pelo convite de novo, fico feliz, me esforço bastante para tentar fazer essa ponte, né, porque eu acho que é uma ponte complicada, essa ponte entre o que a gente discute academicamente versus o que as empresas enxergam, e cada vez mais eu vejo que é distante mesmo, sabe? A gente academicamente está querendo discutir umas coisas que realmente não estão pautando a realidade brasileira ainda, sabe? Eu acho isso super difícil. E acho que como recado é isso mesmo, sabe? É assim, no que diz respeito à ética dentro desse contexto específico de inteligência artificial, é a gente começar a ter consciência de que ninguém tem o caminho. A gente está construindo esse caminho, a gente ainda não sabe, ninguém tem ali o bastão da verdade para dizer vá por aqui ou vá por lá, ou isso é certo, isso é errado. Tá todo mundo experimentando para o bem e para o mal. Então, o que a gente precisa, né, na medida do possível, aí, é conseguir enxergar de que maneira a gente consegue usar o ferramental que já existe, usar os mecanismos hoje que existem, que são poucos, ali de repente, ter um comitê, ter um conselho, ter um grupo de pessoas que possam pautar essas discussões dentro, sei lá, se a tua empresa é pequena demais para ter alguma coisa assim, que tu tenha dentro do setor, que tu tenha em algum, né, em grupos específicos, né, que possa fazer essa pauta e levantar para se avaliar criticamente o que faz sentido, né, e de repente se posicionar diante disso. Exatamente. A lei está sendo escrita, ela não foi escrita ainda, tem muita coisa para ser pensada, muita coisa para ser conduzida, e eu acho que quanto mais as pessoas criarem consciência de que ainda não está pronto, talvez elas percebam que elas têm mais espaço para fazer isso estar pronto de um jeito mais completo, sabe? Legal. Então, acho que talvez é tomar parte. Já que a gente não tomou parte da outra vez, que parecia tão digital, tão longe, que dessa vez a gente consiga tomar parte. Não está tão longe, tá na vida de todo mundo. Então, vamos participar disso. Vamos fazer que isso realmente reflita a realidade dos diferentes setores e das diferentes empresas, e não só de quem tem um bancão do lobby em algum lugar, sabe? Que a gente consiga fazer isso de uma maneira mais coerente, assim. Acho que é uma baita provocação mesmo, porque se a gente sempre fala assim, o medo da IA decidir por nós,
nós. Cara, a gente tá tendo a chance de participar das decisões, né? Então, bora exercitar isso. Acho que foi uma baita contribuição, uma baita provocação. E acho que eu fico pra mim também, né? Quantas discussões que vão interferir ou somar ou dificultar o meu futuro eu tô fazendo parte, né? A gente precisa ter o senso crítico e verbalizar isso e apoiar as decisões que a gente acredita. Então, acho que fica aí também nosso dever ético aí, talvez como cidadão, né? De alguma maneira. Nath, mais uma vez, te agradeço demais, assim, foi muito bom esse papo, tô super feliz. Eu sempre começo o episódio dizendo que eu tô feliz, mas eu termino mais feliz ainda, sabe? Porque é um baita de um privilégio poder ter, assim, um momento de conversar a full com pessoas que eu acho que somam muito, estão criando conhecimento e estão compartilhando, para que todo mundo possa desenvolver um pouquinho mais esse senso crítico, então, obrigado de coração, assim. E daí o recado para quem tá de casa também é que, assim, além de assistir esses episódios maravilhosos, vocês também podem gravar episódios aqui no Connector Hub. A gente tem um estúdio que fica aqui na Andradas 1234, no Centro Histórico de Porto Alegre. Vem conhecer que além do Hub tem um estúdio aqui, tem muita coisa boa acontecendo por aqui. E toda quarta-feira, mais um episódio do Pode Conectar aqui para você. Até mais!